Olá! Hoje vamos falar da pessoa que vem falar mal dos outros para você. O que ela quer com isso? Como é que ela adquiriu esse hábito? Por que ela faz isso? Por que procurou você? E pode ser também que o título desse vídeo tenha te interessado por você estar percebendo que é você a pessoa que eventualmente está aí se unindo a outras pessoas para falar mal de um terceiro. E é comum as pessoas fazerem isso e depois ter um certo sentimento de culpa, de falar assim, poxa, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu fiquei falando daquela outra pessoa? Por que eu fiquei apontando o defeito? E até que é legal que você tenha alguma culpa, sinal que você está percebendo aí mais ou menos o que as coisas, né, como é que elas estão acontecendo, está percebendo que não foi legal, está entendendo que alguma coisa precisa ser feita. Então, quem sabe esse vídeo aqui pode te ajudar, ou te ajuda também a entender as pessoas que estão aí contigo. Às vezes são pessoas que você gosta e quando você menos espera, lá está ela na tua frente falando mal dos outros. Vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo para se entender, quem sabe entender melhor aí a sua volta, as pessoas, o que está acontecendo, quem sabe fazer algumas mudanças interessantes para que tudo, né, entre mais aí nos eixos. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link para o site está aqui na descrição ou aqui no WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, o horário, o valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, online em qualquer lugar. E não esquecendo também, deixa o like no vídeo, se você segue o canal, já está inscrito, legal, se não está inscrito, se inscreve para continuar recebendo. Se você gostou do vídeo, é uma coisa que quando você faz, você deixa o like, é uma ajuda para o canal. O YouTube percebe que esse canal é relevante, é interessante e acaba, né, apresentando ele para mais pessoas. Então vamos lá, vamos entender. Aquele que fala mal do outro, ele está julgando. Se ele falou mal, ele fez uma avaliação, ele chegou a uma conclusão de que aquilo não é legal e ele está expondo essa opinião dele. Só que ao julgar uma outra pessoa, ele está se sentindo numa posição acima dessa pessoa. Está se sentindo como uma pessoa que não comete erros, pelo menos aqueles erros ali não comete. E ao falar para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, você percebe que estabelece uma aliança com essa pessoa. Eu aqui com você falando, então tem uma união, tem um sentimento ali de uma sintonia, estamos falando do mesmo assunto, tem um terceiro aqui que concordamos com relação a algumas coisas, e a sensação de que esses dois que estão falando são melhores do que esse terceiro de que está sendo falado. Porque você está notando coisas que a pessoa faz que não são legais, então você tem essa percepção mais apurada do que é legal, do que não é legal, e tem essa conclusão do que deve mudar, né? Só que se a pessoa está forçando uma situação para se sentir acima dos outros, é sinal que ela está precisando de ter esse sentimento de acima dos outros. E se ele está precisando, é porque ele se sente para baixo. Ele precisa desfazer esse sentimento ruim que ele tem dele mesmo, né? Então ele está procurando aí algum caminho. E o caminho escolhido, só que mal escolhido, por sinal, é se colocar como melhor do que as outras pessoas. Ele se coloca como sendo tão bom que ele tem até condições de corrigir as outras pessoas, de saber no que elas estão errando e como que elas deveriam fazer então. Ele sente tão bem com essa sensação de saber que o outro está errando, no que o outro deveria parar de fazer ou começar a fazer para parar de errar. Ele se sente muito bem nessa situação. Por quê? Assim, ele passa uma impressão tanto para as outras pessoas, como reforça a impressão para ele mesmo de que ele é muito melhor do que todas essas pessoas. Só que você percebe que toda essa situação de se perceber, de querer se sentir, de precisar se sentir acima dos outros, por quê? Porque tem uma sombra ali, tem uma sombra dentro dessa pessoa. É uma sombra que não foi superada. É uma sombra que está sendo reprimida, que ele não consegue olhar para ela, ele não consegue olhar para dentro de si mesmo. Então ele esconde dele mesmo aquilo que ele não consegue encarar. Então fica muito mais fácil olhar para os outros. Parece que fica mais prático. Parece que é até uma tentativa, né? Meio de pé quebrado, mas é uma tentativa de chegar em algum lugar, de chegar em algum ponto. Só que ele começa pelo caminho dos outros, de olhar o erro dos outros, ao invés de olhar
E é justamente isso, como ele julga, como ele considera um erro, é mais difícil dele olhar para ele mesmo, porque é muito difícil a pessoa se julgar, reconhecer os seus erros, falar, poxa, fiz besteira. O sentimento de culpa ele é terrível. Então a pessoa reprime essa sombra, esconde dela mesmo aquilo que ela não está conseguindo encarar, não está conseguindo ver. Só que ela só vai conseguir encarar para a sombra dela quando ela superar. E vai superar quando encarar. São duas coisas que estão ali precisando acontecer juntas. E o que essa sombra? Pode ser os medos dessa pessoa, pode ser os traumas, pode ser os momentos que ela foi desmerecida, os momentos que ela foi destratada, os momentos que ela foi colocada para baixo, que ela se sentiu inferior, ou momentos ou que ela percebeu que ela errou, que ela deu mancada em algumas coisas e ela não consegue encarar. Só que tudo isso precisa ser encarado, ela precisa olhar para as próprias sombras, precisa olhar no que ela se condena, no que ela tem de sentimento ruim com relação a ela mesma, para conseguir entender, superar e seguir em frente. E para superar, é preciso parar de observar o defeito dos outros, que é para dar margem, dar campo, para ela conseguir entender que não precisa de julgamento, ninguém, nem os outros, nem ela mesma. Que aí ela consegue olhar para ela mesma, ela abre o caminho para olhar para ela mesma, se permite olhar para ela mesma, né? E se permite ter compaixão. E é importante que ela desenvolva essa compaixão, em primeiro lugar, por si mesmo, para depois conseguir ter essa compaixão pelas outras pessoas. Se você não tem compaixão pelos outros, se você percebe que tem alguém que não tem compaixão nenhuma pelos outros, saiba que a pessoa não tem compaixão nenhuma por si mesma também. E ter compaixão é se entender, é se compreender, é falar, ok, isso aqui não tá bom, então vamos ver o que a gente pode fazer para ficar bom. Não é condenar, julgar, apontar o dedo, enfiar o dedo na ferida, não, né? Então, primeiro para você, se você tiver essa primeira compaixão para você mesmo, para os outros depois vai ser automático. E não adianta argumentar, que eu já ouvi por aí, de que os outros têm defeito mesmo. Quem está falando não está criando os defeitos, ele só está observando, ele só está constatando a existência desses defeitos. E ele está observando, ele está aprendendo com os erros dos outros, ele está... Não adianta, porque eu sei que a pessoa que faz isso, ela está se deliciando com essas constatações. Se ela não tivesse ali se lambuzando na alegria de ver o defeito das outras pessoas, seria uma outra história. Porque no fundinho tá, às vezes fala com cara de dor, fala com cara de dó, fala com cara... Mas lá no fundinho tá com uma alegria, tá sentindo tão bem de estar fazendo isso. E ele fala, não, eu não tô criando, o defeito a pessoa já tem, eu só tô observando que aí a gente, né... A gente melhora a gente mesmo olhando o defeito dos outros, será? Né? Para se pensar. Na verdade, a pessoa tem a sensação de que ela está compensando algum mal interno, alguma coisa interna dela que não está legal, quando ela está fazendo isso, mas na verdade ela só está incrementando, está criando raízes mais profundas naquilo que ela já tem dentro dela, só está pisoteando mais para baixo aquela sombra que ela não está querendo olhar, que está dolorido para ela olhar, que está sofrido para ela olhar e entender a sombra dela. Então ela vai fazer as coisas, só que ela vai afundando cada vez mais ainda essa sombra. Só que para a gente liberar um pouquinho a cara do fofoqueiro, para a gente entender um pouquinho o lado positivo da fofoca, existe? Até que existe. Né? Eu diria até que existiu, né? Ela foi muito importante na evolução humana. Se você ouvir antropólogos falando com relação à importância da fofoca na evolução humana, é muito interessante, você vai ver que tem alguma lógica, né? Então vamos ouvir um pouquinho da perspectiva antropológica da fofoca. Ela é vista pela gente aqui como comportamento negativo. Pronto, é ruim, pronto, acabou. Só é gostoso quando você tá lá no meio da fofoca. Mas a hora que você olha ela de longe assim, você fala, não, esse negócio não é legal. Só que tem um papel bem intrigante na nossa história enquanto espécie, enquanto humanos, enquanto primitivos que foram se desenvolvendo e chegamos aqui onde estamos agora. Segundo antropólogos, a fofoca teve um papel bem importante na coesão social, na cooperação
e na sobrevivência da espécie. Como? Fofoca é compartilhamento de informação. Você falando para outra pessoa o que está acontecendo ali naquele outro grupo, o que aconteceu, que resultado deu, não deixa de ser fofoca. Você está comentando da vida dos outros, só que você está compartilhando informação. Então tem um certo... Teve, pelo menos em épocas mais primitivas, quando era mais importante, quando as informações só tinham esse tipo de fonte, que é de falar da vida do outro, não tinha informações formais, não tinham pesquisas, não tinham textos, não tinham autores, né, quando a informação era só essa. Então, sim, o compartilhar informação era falar da vida do outro, só que ajudava, né? Opa, pera lá, isso aqui deu errado, não vamos fazer do mesmo jeito. Também fortalecia laços sociais, do mesmo jeito que hoje fortalece, sempre fortaleceu o laço social, você chegar e falar de um terceiro, você se sente mais unido àquele que está te ouvindo, com quem você está falando. Temos um assunto em comum, temos um inimigo em comum, temos ou às vezes não é inimigo, mas temos lá com quem a gente está sendo crítico em comum. Também serviu muito para monitoramento de comportamento. Ó, vem cá, quando você faz isso aqui, quando você bate no coleguinha, não dá certo não, machuca, fica com raiva, não funciona, é assim que vamos resolver as coisas. Então, observar o comportamento das pessoas, conversar um com os outros sobre o comportamento das pessoas. Eu acho que criou-se até um sistema judiciário, começando por aí, lá nas cavernas, quando se estava monitorando o comportamento da pessoa, estava olhando e falando assim, ó, isso aqui que você fez não deu certo, não vai fazer mais. Não, a gente vai estabelecer uma norma aqui, que você não vai mais bater o tacape na cabeça do coleguinha, por conta de um pedaço de galho, sei lá o que você estava brigando. Enfim, então começou a se monitorar comportamento. Evolução da linguagem, quanto mais você precisa passar uma informação, né, comunicar alguma coisa, mais a linguagem vai desenvolvendo, mais você vai criando elementos, formas, jeitos de você passar essa informação e a linguagem vai desenvolvendo. Adaptação a diferentes ambientes também, porque conforme você se desloca, conforme você vai tendo informações de como é o lugar, você vai se entendendo melhor com as pessoas, e enfim, é isso. Então, na nossa evolução enquanto espécie, enquanto ser humano, pensando lá no homem primitivo, lá no pessoalzinho das cavernas, fofoca foi bastante importante. Será que é por isso que existe até hoje? Será que é por isso que é tão gostoso? Será que é por isso que a gente traz aqui no nosso íntimo, vai passando de cultura para cultura, esse gosto, esse prazer, né, de falar da vida do outro, de observar o que o outro está fazendo de errado, de tentar corrigir a vida dos outros, mas no comentário aqui ninguém vai lá fazer alguma coisa direto com a pessoa, ninguém chega lá e fala assim, olha, posso te ajudar nisso aqui. Você vê que fofoca dificilmente chega nessa parte, né? É sempre o falar, só tô falando aqui, vai ficar por aqui, ninguém vai lá fazer alguma coisa. E é isso, se você não notou um detalhe importante, a gente está aqui falando mal dos outros também, o tempo todo, está aqui há 13 minutos falando mal dos outros, a gente está falando mal de quem fala mal dos outros, não deixa de ser de falar mal também, a gente também está aprendendo um pouquinho sobre o comportamento, sobre o que as pessoas fazem, como elas fazem, por que elas fazem, as sombras que ela tem dentro de si, falando dos outros, né? E é isso. E esqueci de anunciar lá no começo do vídeo, mas hoje tem segunda parte, tem comentários do vídeo anterior. O vídeo anterior tinha como tema como ser visto como prioridade por quem é prioridade para você. O assunto era esse, é quando a pessoa é importante para você, você não pretende tirar ela da tua vida, você sabe que existe sentimento, mas a pessoa não te coloca como prioridade. Ou seja, não é aquele caso de que a pessoa te despreza, te maltrata, faz de tudo e você ainda está querendo alguma coisa com a pessoa. Não, quando chega nesse ponto, o que você tem mais é que seguir tua vida. O vídeo de ontem foi no sentido de que a pessoa é importante para você, só que caiu nesse costume, né? Entrou numa rotina, num hábito de colocar os outros na prioridade e você que é uma figura importante, significativa na vida dessa pessoa, pode ser um grande amigo, pode ser um parente muito significativo, pode ser seu marido, sua esposa, enfim, não tá te colocando, o tema era esse. Se você não assistiu, vai lá assistir, volta, pode ser legal. Aí uma pessoa colocou lá 2 regras da minha vida, 2 regras que mudou a minha vida para melhor. Uma,
Eu não sou obrigada a ver, ouvir, presenciar qualquer coisa que me deixe para baixo ou triste. Tá, é bem interessante isso. Você não é obrigada a absorver problema dos outros, mas cuida para você não se esconder de você mesmo, porque tudo bem, você não é obrigada a ver, ouvir qualquer coisa que te deixa para baixo. Você pode selecionar. Se a pessoa não está do teu lado para acrescentar, né, tira da frente. Só que observa se você não acaba fazendo isso com você mesmo. Também não quero ouvir nada que me deixe triste, nada do que é da minha história, nada do que faz eu me sentir mal. Eu não quero dar porque aí é importante você dar um olhar, né? Nossa, tem situações que me deixam mal. Por que essa situação te deixa mal? O que ela te lembra? Que associações você faz? Isso é legal de fazer, quando é de você com você mesmo. Quando é dos outros, não. Agora, a segunda, a pessoa colocou uma frase que eu tive que traduzir. Eu acho que na hora de digitar, dei atenção para que ter dar atenção. Será que quis dizer dar atenção para quem te dá atenção? Ok, né? Ou será que está falando que teve que dar atenção para receber atenção? Isso sim, esse lado eu concordo, porque a vida é meio que assim mesmo, né? Alguém tem que começar a dar atenção. Esse negócio de ficar esperando, só espera dos outros, eu não vou fazer nada, você não promove nada novo, né? Só fica esperando. Se a vida te jogar alguma coisa na cabeça, você desfruta. Se não jogar, você não vai atrás. Aí não vale, né? Outra pessoa colocou uma situação da amiga, né? Aconteceu com uma amiga na pandemia. Ela passou 2020 a 2022 bem atenciosa. Depois que acabou a pandemia, simplesmente mudou. Eu estive em depressão e ela desapareceu. Disse que não queria saber de problemas das pessoas, né? Sendo que ela passou a pandemia inteira reclamando para mim de ansiedade e solidão. Depois disse que acabou a ansiedade porque mudou de casa e comprou um carro zero. Me senti usada, uma palhaça. Tá, será que você foi usada uma palhaça? Será que você não teve um momento bom, que foi bom enquanto durou? Né? Foi legal, vocês conversaram, uma fez companhia para outra, e as coisas aconteceram durante a pandemia, era um momento crítico, diferente, especial, eu jamais imaginei, passei por algumas crises na vida, por algumas situações, jamais, a gente passou por zika, por chikungunya, a gente passou por algumas doenças, mas nunca nessa proporção dessa pandemia que aconteceu. Então, foi muito diferente para muita gente, teve que se adaptar, tem gente que ainda está se readaptando a uma vida normal, digamos assim, que ainda não voltou ao normal. Então foi uma situação muito diferente. Será que não foi bom enquanto durou? Será que a gente precisa estar cobrando continuidade para tudo que foi bom um dia? Será que você não pode falar, ok, fizemos companhia uma para outra, daqui para frente ela está querendo seguir a vida dela. Pode até ser que ela está tampando só com a peneira, porque ansiedade e depressão não cura com casa nova e carro zero. A pessoa fica entusiasmada, fica empolgada, só que o sentimento mais profundo dela tá lá, ele volta, né? E conforme a intensidade, volta até bem rapidinho. E isso é interessante, que foi feito um estudo bem legal na Inglaterra com ganhadores da loteria e o quanto que durou a sensação de felicidade. E percebeu-se com muito pouco. No começo é entusiasmo, no começo é euforia, só que depois, com o tempo, a pessoa tem dinheiro, mas continua com o estado emocional dela que ela já tinha antes. Então, né, é isso. Outra pessoa colocou, se alguém é importante para você, seja humilde, diga isso para ela. Olhe nos olhos dela e diga que você tem muita sorte em tê-la ao seu lado. A vida é muito curta para não dizer o que realmente importa. Nossa, eu achei lindo, achei muito legal, achei muito bacana. Só que aí uma pessoa coloca embaixo, fiz isso umas 3 vezes na vida e fizeram foi rir de mim. Tá. Aí a própria pessoa respondeu, o problema não está em você, está no outro. Sim, pode ser que em você faltou um pouquinho de percepção, pode ser que você tenha dito para uma pessoa que ela é extremamente importante para você, só que você não percebeu que para ela aquilo pouco importava. Então eu acho muito legal a gente olhar nos olhos das pessoas, falar o quanto que a gente tem sorte de ter essas pessoas. Se você perceber que isso importa para a pessoa, que isso vai ser significativo para ela, que isso vai te acrescentar também. Se você falar isso para uma pessoa que você já está sacando que ela não está nem aí com você, e você vai falar isso para conquistar a pessoa, é o tipo de coisa que não funciona e que muita gente usa como sedução, fala assim, não, eu gosto de você, você tem que gostar
gostar de mim, mas por que que eu tenho que gostar de você? Não, porque eu gosto de você. Falar, isso não é motivo suficiente. Esse é o teu sentimento por mim, né? Eu não sou obrigada a retribuir só porque você gosta de mim, né? Precisa acontecer mais coisas aqui para que exista o sentimento da minha parte. Então é isso, se falou para pessoa errada, se falou para conquistar, se falou eu gosto de você, então agora você é obrigada a gostar de mim, realmente não vai funcionar. E de todo jeito que a pessoa respondeu também tá certo, o problema não está em você, está no outro, você falou do seu sentimento e a pessoa falou do dela, você tem um sentimento legal para oferecer, a pessoa tem um sentimento horrível para oferecer, de quem é o problema? É dela, quem tem a coisa ruim dentro de si é ela, não é você. Aí uma outra pessoa colocou uma frase que eu acho que é só uma frase filosófica, mas eu achei interessante. Ela colocou que coisa estranha os seres humanos. Não sei se é de algum autor essa frase, mas eu achei interessante, ela não mencionou. Ou se é da própria pessoa que escreveu. Que coisa estranha os seres humanos, não pedem para nascer, viver não sabem e morrer não querem. É isso mesmo, né? Pedir para nascer ninguém pediu, a gente não sabe viver, é difícil, vai no tropeço mesmo, mas quer morrer? Não, quer ficar aqui. É bem interessante, legal. Outra pessoa colocou, aprendam a desprezarem os desprezos. Com certeza, né? Se você está sendo desprezado, você tem duas coisas para fazer. Ou se lamenta, sente, chora, ou só despreza, vira as costas, segue tua vida e deixa esse desprezo para trás. Se você desprezar o desprezo, tá todo mundo na mesma sintonia, tá funcionando. E por último, uma pessoa que colocou, eu já conheci muita gente que gostou da prioridade que eu dava, mas era só eu que procurava. Quando eu reclamava, eu ouvia, não sou de me humilhar para conversar, se quiser conversar, tem que me procurar. Lógico que a pessoa se sentiu muito mal de ouvir isso, né? Eu também me sentiria se a pessoa falasse, você é uma pessoa que só eu procuro. Aliás, eu tenho amigas que, nossa, minhas amigas mais do coração são aquelas mais antigas, são da época da faculdade, amigas de 40 anos. E isso é mais ou menos assim, difícil uma procurar, às vezes a gente fica alguns aninhos, mas quando começa a conversar, é como se estivesse continuando a conversa de ontem, né? Não, mas e aí, não sei o quê, aquele espaço de tempo não é nem percebido. E eu tenho uma amiga que toda vez que eu, mesmo demorando muito, mesmo demorando meses para eu entrar em contato com ela, toda vez que eu entro em contato, ela reclama, pô, mas você demora para dar as caras. Eu falei, uai, mesmo trabalho que eu tenho, você tem também. E aí a gente dá risada e continua. Por quê? Sei lá, as pessoas estão ocupadas nas suas, estão fazendo suas coisas, as vidas vão andando por caminhos, né, tão diferentes, né? Só que realmente ouvir isso é um tanto ofensivo, né? Quando você fala, pô, só eu te procuro, você não me procura, a pessoa fala, eu não vou me humilhar para conversar, se quiser vem me procurar. Por um lado ela está falando, tô de braços abertos, se você vier me procurar, tô aqui te esperando. Mas por outro lado está falando, eu não vou me dar esse trabalho de eu fazer alguma coisa. Eu acho que esse sentimento pode até existir, mas falar é complicado, é o tipo de coisa que você não precisa falar, não precisa abrir a boca para falar isso para ninguém não, né, de eu não vou te procurar, se quiser vem aqui. Mas só me faz pensar uma coisa, né? Imagina como é que tá o emocional dessa pessoa. Não tá legal, ela não tá bem não, né? Pra ela ter essa raiva, esse ódio dela, essa vontade de estar destilando aí a raiva para quem tá querendo contato, tá querendo falar, não, quero estar mais junto com você, quero, né, conversar mais, fazer mais coisas juntas. E a pessoa fala, então me procure porque eu não vou procurar. Imagina como é que essa pessoa não tá por dentro. Então, a gente que tá do lado de fora se magoa porque não tá percebendo, né? Não dá para sentir o que tá no coração do outro, mas legal não tá não. Então se a gente tiver um pouquinho de compaixão pelas pessoas, a gente fica menos brava com elas e fala, pô, essa pessoa não tá legal, por isso que ela falou um monte de desaforo. Por isso que, de vez em quando eu faço com a minha filha, fiz hoje de manhã, não sei o que eu falei para ela, coisa simples aí do dia, pego o tênis, sei lá. Já me respondeu no grito, eu só parei e falei, você tá bem, filha? Tá acontecendo alguma coisa? Porque é claro que aquele negócio não é comigo, é dela com ela mesmo, tava lá dentro da cabeça dela e explodiu na hora que falou de uma bobagem qualquer. Então a gente treinar fazer esse tipo de coisa, de tentar entender, pô, você não tá bem, você não tá legal, você se distancia do problema do outro e deixa o outro elaborar o próprio problema, aí você já tem os seus, né? E é isso. O que você achou desse vídeo? O que você achou dessas ideias? O que você achou da fofoca? O que você achou da pessoa que vem falar mal dos outros para você? Coloca nos comentários, me conta o que você acha disso tudo. Chegou até aqui, coloca o like no vídeo, ajuda bastante a gente. Se quiser dar uma ajuda mais concreta, tem o botão valeu.
e a gente agradece bastante. Obrigada por me ouvir.